Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o peso das questões pessoais no embate político entre oposição e partidos do governo. Nosso entrevistado é o vice-presidente nacional do PT, Paulo Teixeira, deputado federal no 3º mandato, que também é vice-líder do governo federal e já foi por 2 legislaturas deputado estadual e secretário municipal da habitação de São Paulo. Muito obrigada, deputado. Bom, o assunto do momento foram aquelas declarações da jornalista Miriam Dutra, que teve um caso com Fernando Henrique Cardoso, na época em que ele era senador e presidente da República. No PT, alguns líderes cobraram investigação sobre a empresa que teria pago as despesas da jornalista lá na Europa. O PT quer que o Ministério Público e a Polícia Federal investiguem esse caso, ou o PT vai tratar esse caso como uma questão pessoal e não uma questão que mereça um embate político? Boa noite aos telespectadores, boa noite Stella, boa noite Gamberini, boa noite Maria Lídia. Maria Lídia, eu acho que na política tem 2 tradições, a tradição americana que mexe com a vida das pessoas, mexe nas relações afetivas, mexe nas relações familiares, e a tradição europeia que preserva essas relações. Eu sou mais dessa tradição da preservação. A política, a gente tem que tratar dos temas públicos, dos temas que interessam a população. A mim interessa o crescimento do Brasil, interessa a preservação do emprego, interessa grandes temas. Se a pessoa teve ou não uma relação extraconjugal, eu não gosto de ingerir nessa esfera. Eu preferiria e prefiro e espero que nós não entremos nesse debate, ainda que nós sejamos vítimas dele muitas vezes, né? Nesse caso específico, eu não vejo razões para entrar nesse debate, né? E espero que o Brasil possa estabelecer um outro nível de debate para que nós possamos dar conta desses temas principais do país. Isso é mais para novela. E eu prefiro cuidar dos temas do país. E no PT, o seu partido tem essa mesma linha de pensamento? Acho que sim. Nós não vamos nos debruçar sobre esse tema, não é? Nós estamos num momento no país, Maria Lídia, que nós precisamos apaziguar o país. É um país que está muito polarizado, um país com muitos problemas. Nós estamos vivendo no marco de uma crise internacional muito profunda, o preço do petróleo, o preço da soja, o preço do minério de ferro, o comércio internacional. Isso tudo exige que nós passemos essa crise com muita capacidade de preservar os direitos, preservar o crescimento, retomar o crescimento. Temos que ter menos, digamos assim, polarizações e mais um foco nesses temas. Então, eu creio que nós, do PT, devamos nos concentrar nesse tema, ainda que nós sejamos vítimas dessa mesma história, né? Veja aí o ex-presidente Lula, toda a vida dele está sendo vasculhada. Ele responde a 6 investigações, estão vasculhando toda a vida do presidente Lula, às vezes até abusando nessas investigações. Então eu creio que não seja o melhor lugar para a discussão política. Bom, o senhor fez uma representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público e conseguiu uma liminar que suspendeu o depoimento que o presidente Lula e a dona Marisa Letícia fariam à Justiça. Bom, já foi dito pelo Instituto Lula que o presidente não é proprietário nem de apartamento do Guarujá, nem de sítio em Atibaia. Isso tem sido reiteradamente repetido. A minha indagação para conseguir uma liminar daquela que suspendeu o depoimento, qual é o problema do presidente Lula falar e esclarecer junto à Justiça sobre um assunto que já foi dito tantas vezes que não diz respeito a ele, porque ele não é proprietário desses imóveis? Então, Lídia, o presidente Lula não tem qualquer problema de esclarecer. Aliás, ele já esclareceu na Justiça, né? Esse tema dos imóveis. Esse tema, ele já deu todos os esclarecimentos. Agora, ele tem que esclarecer para a autoridade competente. Ele não pode
ficar sendo convocado por autoridade que não tem competência para tal. E tem uma regra no Ministério Público que é, quando você toma conhecimento de um fato, você tem que distribuir, sortear, para o promotor que receber o sorteio, ele sim investigar. Neste caso, o promotor de São Paulo não sorteou. O escritório de advocacia fez uma petição a esse promotor, endereçada a ele, e ele instaurou uma investigação. E ao instaurar a investigação, ele solapou o poder de outros 120 promotores que poderiam fazer essa investigação caso ele tivesse distribuído como as regras do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público Nacional. Então, ele solapou um dever funcional, porque se todos fizerem assim, o que vai acontecer doravante é, se uma pessoa tiver um inimigo e tiver um promotor amigo, ele vai no promotor amigo, escolhe o promotor para perseguir o seu inimigo. Isso, para a sociedade brasileira, ela ficará vulnerável. Bom, o fato é que o Conselho Nacional do Ministério Público acatou a sua argumentação, essa argumentação, e concedeu liminar, foi suspenso aquele depoimento. Entretanto, no Ministério Público houve reação dos promotores, dos procuradores de justiça encarregados do assunto, e o Procurador-Geral de São Paulo subscreveu a reação deles, entendendo que o procedimento estava certíssimo. Qual seja, nós vamos agora esperar para ver, porque eles vão pedir a cassação dessa liminar para ver no que vai resultar. Se prevalece o depoimento com o mesmo promotor ou se o seu argumento que tem que haver um sorteio para a definição dessa oitiva, digamos. Mas, Lídia, o Procurador-Geral do Estado, Dr. Márcio Elias Rosa, ele emitiu uma nota em apoio àqueles promotores, dizendo que ele apoia se eles estiverem certos. Então... O Conselho Nacional vai decidir. O Conselho Nacional vai decidir se eles estão certos ou não. Agora, nós descobrimos que ele feriu uma lei estadual. Não só uma lei nacional e a Constituição, porque a Constituição diz que um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da impessoalidade. E ele não seguiu esse princípio da impessoalidade. E ele também agrediu o Conselho Nacional do Ministério Público quando ele disse que a paralisação é uma paralisação que ajuda a impunidade. E, por último, ele, de novo, se pronunciou num caso que exige isenção. Ele se pronunciou junto a uma revista e se pronunciou na sua nota. Agora, num caso, ele mostra que não tem isenção para esta investigação. O PT completou 36 anos e com uma história política muito densa, de expressão na vida do país. Entretanto, o PT está num momento muito difícil, com muitas denúncias, com lideranças presas, julgamentos aí correndo. O senhor acredita que o PT saia dessa? O PT pode se recuperar ou essa crise é tão grave que o PT já pode ser considerado uma carta fora do baralho? Mas, Lídia, eu acho que o PT deu enormes contribuições no Brasil. Sim. 40 milhões de pessoas saíram da pobreza, miséria, 20 milhões de empregos, direitos imensos, a moradia, pessoas que vão para a universidade, e cometeu erros também, não é? Agora, os erros, eles são das pessoas, não são das instituições. Há 3 anos atrás, havia um escândalo no Vaticano, no Banco do Vaticano, e um escândalo de pedofilia no Vaticano. Entrou um novo Papa, abriu uma outra agenda, isso são favas contadas, são tempos passados, e esse Papa hoje lidera. Eu espero que o PT, ao sair dessa crise, porque o PT está sob ataque, depois de sair dessa crise, ele possa fazer um grande processo de abertura, de renovação, de oxigenação, de leitura do Brasil para um novo tempo de mudanças do Brasil. Quer dizer que quem errou no caso, quem se envolveu em crime de corrupção no caso, foram pessoas, um ou outro. É isso. E não o partido. É isso que o senhor está dizendo? E não só não o partido, como milhões de brasileiros que são eleitores, são militantes, são filiados, são dirigentes, são parlamentares, que não tem nada a ver com os erros, não é? Os erros são das pessoas. E essas pessoas acabaram
cometendo equívocos, né? Agora, a vida continua e o Brasil não pode, na minha opinião, prescindir do PT. Ele não é o único partido bom no Brasil e não é o único partido que tem pessoas boas. Nós não podemos nos sentir assim, mas o PT foi necessário ao Brasil e, na minha opinião, é necessário ao futuro desse país. Agradeço muito sua entrevista, deputado. Muito obrigado, Maria Lídia. Uma boa noite. Agradeço muito. muito. Boa noite a você e a todos os telespectadores. Estela.